todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlumiaCast. Para quem não me conhece, sou Camila Martim Massutani, ginecologista obstetra formada pela USP e fundadora da Clínica Alumia. E hoje, para o nosso bate-papo, eu trouxe um tema muito frequente no consultório, que são sinais e sintomas da mama. E para me ajudar, eu trouxe a Karina Bélicas, a doutora Karina Bélicas, que é mastologista, e a doutora Yasmin Noronha, que é ginecologista obstetra, e trabalham comigo na Clínica Alumia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Bélicas. Eu sou ginecologista obstetra e mastologista, formada pela USP, no ICESP, né, mastologia no ICESP, e fiz meu mestrado em câncer de mama em mulheres jovens. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito desse assunto, e inclusive nesse perfil de pacientes que, às vezes, as pessoas se sentem um pouco mais receosas, e um grupo que tem muitas queixas das mamas, né? Muito mais frequente do que câncer, nem as outras queixas que a gente considera como queixas benignas, né? Nódulos, secreção, dor, enfim. Então, eu acho que vai ser muito interessante a nossa conversa. Boa noite a todos, meu nome é Yasmin, eu tenho minha formação em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e estou muito animada também de estar aqui participando desse bate-papo com duas pessoas que eu admiro muito. Vai ser, com certeza, muito interessante. E eu queria falar para vocês que o objetivo desse podcast de hoje não é falar sobre câncer de mama. Afinal, a gente já gravou um episódio super legal, né? Incrível, que já está disponível no YouTube, no Spotify, que a Karina também participou. Então, nosso objetivo é outro, falar de outros sinais, outros sintomas que a gente vê com muita frequência na prática do consultório. E para começar, a gente vai começar falando sobre os nódulos na mama. Para quem não sabe o que é nódulo é uma lesão sólida na mama, né? E tem um monte de tipo de nódulo. Karina, conta pra gente sobre isso. O que eu acho interessante dos nódulos é que as pacientes chegam no consultório, né, numa evolução, enfim, com o exame de mama, e falam, doutor, eu tenho um nódulo na mama, né? Palpei o negócio na mama, é um nódulo. E muitas vezes aquilo não é um nódulo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que nem tudo que é palpável na mama é um nódulo. Nem tudo que é visto no ultrassom, na mamografia, na ressonância, enfim, é um nódulo, né? Então, temos muitas alterações, tanto palpáveis quanto nos exames, que são nódulos, sim, que foi que nem a Camila falou, que é uma alteração, nódulo sólido, palpável, muitas vezes mais bem delimitado, quando ele é benigno, ele é móvel, mas existem outras alterações que se apresentam como nódulos. Então, se você for pensar num cisto, o cisto ele é uma bexiguinha de água, que quando ele está cheio, é que nem uma bexiga cheia de água, ele é mais durinho. E na hora que você vai palpar, você não consegue diferenciar se aquilo é um cisto ou se aquilo é um nódulo. A gente tem o lipoma, então os lipomas eles são nódulos de gordura que você pode ter em qualquer lugar do corpo, inclusive na mama. Então o lipoma também é uma alteração que você vai palpar, você vai falar, nossa, que esquisito, eu tenho um nódulo novo. Na verdade, não é um nódulo como a gente conhece o nódulo de mama. É um lipoma. Existem outras alterações menos frequentes, como o próprio papiloma, né? Que é uma preguinha dentro do ducto da mama, que também pode aparecer como um nódulo, né? Normalmente não tem mais do que 1,5 cm, no máximo aparece mais exame de imagem, mas que também confunde muito, né? Com o nódulo, que é mais frequente que a gente vê, que é o fibroadenoma, né? Então, o principal nódulo benigno que tem nas mulheres jovens, principalmente, é o fibroadenoma. Esse sim é um nódulo, é uma proliferação de células sólidas que você consegue palpar, consegue biopsiar e que não é nenhuma dessas outras coisas que eu falei para vocês. E é importante a gente falar que é através do exame de imagem que a gente vai conseguir avaliar melhor esse nódulo e, eventualmente, biopsiar para chegar a um diagnóstico mais preciso. A maioria das vezes não é necessário uma biópsia, né, nesses casos, né? O exame de imagem já traz muitos esclarecimentos acerca disso, né? Quando você palpa alguma coisa na mama e você não sabe diferenciar o que é, o ultrassom ele é fundamental. Então, o ultrassom consegue me dizer se é um cisto, se é um nódulo, se está no ducto, se não está no ducto. Então, o ultrassom traz muitas informações. Se por acaso o ultrassom achar que aquele nódulo é um pouco esquisito, traz alguma dúvida se eu posso ficar 100% tranquilo ou não, aí é recomendada a biópsia. Então, toda vez que você fizer um exame e esse exame trouxer alguma dúvida em relação à natureza daquele nódulo, vai ser sugerida uma biópsia. Ou seja, se não estiver sugerida a biópsia, significa que, por favor, pode ficar tranquila. Aqui isso também é muito frequente, né? A pessoa faz o exame, a gente jura por Deus que é bonzinho, o exame fala que é bonzinho, a pessoa fica desesperada. Nossa, mas eu não preciso mesmo tirar, eu não preciso mesmo biopsiar. E a gente até brinca, né? Que existe a indicação de biópsia, que é a angústia do paciente, né? Então, a pessoa chega angustiada, você fala, olha, no exame de imagem tá bonzinho, no exame físico tá bonzinho, mas se é para todo mundo ficar com paz de espírito, que eu acho que também é uma coisa importante, a gente faz a biópsia, alinha as coisas. Então, a biópsia ela pode trazer muita informação, tanto da natureza do nódulo, quanto da paz de espírito da pessoa em relação àquele diagnóstico. Que ela nem sempre vai ser necessária, mas ela pode ser bem-vinda em alguns casos, né? Sim.
E eu acho que é importante a gente reforçar, né, nessa etapa do que a gente está falando em relação aos nódulos, que primeiro, né, viu alguma coisa diferente na sua mama, compartilhe com o médico de confiança, né? Que eu acho que isso é extremamente importante. E aquela pessoa que fala assim, puxa vida, mas eu não gosto de ficar palpando a minha mama, eu fico na dúvida do que eu palpo, porque pra mim tá tudo igual, e eu nunca consigo né, diferenciar uma coisa da outra, eu tenho um nódulo, mas eu nem sinto. Eu acho que é importante reforçar que é um bom profissional também te acompanhando nesse processo, é importante para você ter visitas regulares ao seu ginecologista, o que ajuda muito nesse processo também. Então, as coisas andam juntas, né? Uma coisa não substitui a outra. A visita regular ao seu ginecologista e você perceber alguma coisa diferente que está acontecendo com você. É importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Nosso corpo dá sinais muitas vezes e a gente precisa valorizar esses sinais para realmente diagnosticar precocemente um câncer de mama, como a gente já falou no outro episódio, vocês podem ir lá conferir. Mas também para acompanhar os nódulos, né? Para a gente ficar tranquilo nesse segmento de um eventual achado de um nódulo mamário, por exemplo, né? É uma observação que eu só queria colocar, que assim, quando as pessoas fazem exame de imagem, ultrassom, mamografia e vê um nódulo, automaticamente a pessoa chega em casa e vai procurar o nódulo. Fala, não, eu fiz um ultrassom, mamografia e vira um nódulo, então eu vou achar esse nódulo. E os nódulos, eles, para serem palpados, eles normalmente têm 1,5 cm, 2. Então, se você fez um ultrassom, uma mamografia e tem uma alteração de 1 centímetro, é muito improvável que você consiga palpar. Então, só para alinhar a expectativa com realidade, sim, que nem todo nódulo ele é palpável. Às vezes, ele só vai ser identificado mesmo no exame de imagem. Então, só para alinhar as expectativas. E também depende do tamanho da mama da paciente, sim, e a profundidade que esse nódulo tá também, né? Então, nódulos mais profundos, mesmo maiores, eles não vão ser palpados. E aí, o exame de imagem pode vir como um resgate pra gente, sim, nesse segmento. Então, acho que isso é sempre importante. Yasmin, me fala, todo nódulo precisa ser retirado da mama? Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, pegando o gancho daquilo que a Karina estava explicando, acho super importante a gente entender isso, né? Que o nódulo que é benigno, ele é benigno. A gente não precisa fazer nenhuma outra investigação quando a gente já tem esse diagnóstico firmado, quando não é sugerida uma biópsia, porque acho que é super frequente chegar paciente pra gente, paciente jovem, com esse achado de nódulo e super preocupada, querendo, às vezes, outros exames, prosseguir uma investigação que muitas vezes faz mais mal do que bem, né? Hoje, na medicina, a gente tem essa concepção de que fazer a mais nem sempre é legal também para paciente. E tudo a ver com o nosso assunto, nem todo nódulo vai precisar ser tratado. O fibroadenoma mesmo, super comum entre as pacientes jovens, esse tão famoso que a Karina mencionou super didaticamente para a gente, praticamente nunca vai precisar ser retirado, nunca vai precisar ser tratado. A gente vai pensar em tratar um fibroadenoma quando a gente observar um crescimento exacerbado em um curto período de tempo dele, ou quando lá naquele exame de imagem ele sugeriu a biópsia, de fato a biópsia foi feita e teve ali algum achado de complexidade, mas vou dizer para vocês que mesmo desses que vão acabar sendo biopsiados, às vezes um pouco mais complexos, muitas vezes nem vão precisar ser retirados, né? Acho que isso tranquiliza, né? Porque acho que é uma preocupação geral. Será que eu preciso submeter minha mama a uma cirurgia, né? Uhum. E já penso um monte de coisa junto, né? Porque, assim, eu acho que a mama tem a ver com a questão da feminilidade, da sexualidade, da amamentação. Então, às vezes, intervenções desnecessárias também podem ser muito prejudiciais nesse processo, né? Então, eu acho que a gente tem... Às vezes, não fazer nada é o melhor caminho mesmo, né? Exato. E acho que... E não fazer nada não é não acompanhar, né, gente? É importante reforçar sobre isso. Às vezes, a conduta de observar, de acompanhar de perto, né, com a palpação, com exames de imagem, pode ser suficiente mesmo, né? E justamente isso, Camila. Eu acho que, como são múltiplos os nódulos benignos, os achados que a gente pode encontrar nessa paciente, principalmente essas pacientes jovens, o tratamento, o segmento, o acompanhamento dessas pacientes também vai ser super diferente entre eles. Então, aqui a gente vai mencionar algumas coisas, mas o seu tratamento, como tudo em medicina, tem que ser individualizado, né? Tem que ser aquilo que é melhor para você, para o seu caso especificamente, a partir da sua avaliação com o seu ginecologista, com o seu mastologista. Outros tipos de nódulos, né, que a gente pode ali pincelar. Então, tem o papiloma, o adenoma. Esses são nódulos que muitas vezes a gente também vai deixar quietinhos. Eles são benignos, né? Eles são do bem, então a gente não vai precisar realmente retirar, a menos que exista dúvida diagnóstica, a menos que exista ali uma preocupação. Mas, às vezes, o adenoma, por exemplo, se apresenta esteticamente de uma forma complicada. E aí, por conta da estética, de alguma disfunção motora, de dor,
alguma alteração nervosa que ele possa estar causando pelo efeito da massa mesmo na mama, a gente acaba querendo abordar, mas não pela necessidade, né? Eu tenho uma pergunta para a Karina agora. A gente estava falando sobre que nem tudo que a gente palpa na mama é nódulo, né? Que a gente estava conversando. E eu estava explicando para vocês no começo também que nódulo é uma lesão sólida, né? E a gente pode ter com muita frequência na mama alguma coisa que seja palpável, que é uma lesão cística, né? Que tem um conteúdo de água lá dentro da mama. E os cistos, eles devem ser puncionados? Porque a gente vê muitas essas histórias no consultório chegando, né? Puncionei esse cisto na mama, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Tá. O cisto, ele é muito frequente, então é exceção a pessoa que não tem um cisto, né? Você vai fazer um ultrassom e a mama não tem cisto nenhum, porque é um sinal que a mama está funcionando da forma adequada. E o cisto, ele é uma bexiguinha de água, né? Então, ele vai encher, ele vai murchar, dependendo da dinâmica da mama. Então, assim, oscilações hormonais podem fazer com que aumente ou diminua o volume. Eventualmente, alguma obstrução. Então, o cisto, ele é o tecido mamário que entupiu o caninho que leva até o mamilo. E na hora que isso entope, é que enche de líquido. Desentupiu, ele também pode murchar. Então, não necessariamente os cistos precisam ser abordados. Então, quando é que a gente vai abordar esse cisto? Porque sempre tem história de alguém também que abordou algum cisto, né? Que fez alguma biópsia, alguma coisa. Então, vamos lá. Quando que a gente vai se preocupar? Em cisto complexo. Então, assim, quando você faz ultrassom, você tem a bexiguinha de água e dentro dessa bexiguinha de água você tem alguma coisa sólida. Então, o cisto que ele não é só cisto, que ele tem alguma coisa a mais do lado de dentro, você vai ficar preocupado de por que tem aquela coisa esquisita do lado de dentro. Muita gente precisa fazer uma biópsia e retirar aquilo que está ali dentro para saber se está tudo certo. A segunda coisa é desconforto. Então, se você tem um cisto de 1 centímetro, dificilmente você vai palpar ele e vai ter algum desconforto. Agora, se você tem um cisto de 4 centímetros, 5 centímetros, até dependendo da localização, pega no sutiã, aparece no decote, está perto do mamilo, incomoda. Então, você acaba também tendo que abordar esse cisto de alguma forma para trazer mais conforto, né? E vem a outra pergunta, tá bom, mas abordar como? Se você for pensar que o cisto é uma bexiga de água, na hora que você coloca a agulha e tira aquele líquido, essa bexiga vai continuar lá. Murcha, mas vai continuar lá. E por que é importante essa informação? Porque a bexiga pode encher de novo. Então, tem que alinhar a expectativa com as pessoas de que não é porque você puncionou que o cisto sumiu. Você simplesmente murchou o cisto. Eventualmente, ele pode encher de novo. Tá? Então, assim, quando que você vai tirar esse cisto? Então, a gente vai pensar numa cirurgia agora. A gente vai retirar esse cisto em vez de só murchar o cisto. Se ele ficar enchendo e você precisar puncionar várias vezes, é mais seguro você retirar o cisto para que ele não volte a causar um desconforto. E porque punções repetitivas vai aumentar o risco de infecção naquele lugar, porque você fica manipulando toda hora. Então, se você tem um cisto que tá te incomodando, puncionou, voltou, aí a gente precisa reconversar o que a gente está fazendo. Porque parece que não está dando muito certo. Você puncionou, voltou, continua incomodando, a gente às vezes precisa de uma abordagem cirúrgica. Mas não é frequente a abordagem cirúrgica, ter que retirar o cisto. É mais frequente quando tem algum incômodo, a gente tentar puncionar mesmo. Mas quando tem algum incômodo, não todos os cistos. Perfeito. Muito legal, acho que foi bem esclarecedor. E agora outra queixa muito frequente. Nossa, semana eu já perdi até as contas. Quantas vezes eu vi no consultório? Sem brincadeira, foi uma semana que parece que atrai o tema, né? Eu sabia que a gente ia fazer esse tema no podcast. Pôs uma placa na frente do consultório. Você que tem a queixa mamária, vem essa semana. Dor na mama. Não, mas foi muito legal, porque, não sei, acho que a gente atrai mesmo as coisas. Perdão. E uma queixa que veio com muita frequência então, essa semana foi dor mamária. Dona Maria, eu vou falar pra você que eu acho que é a principal queixa que eu tenho no consultório e no meu mundo de masto. Mesmo no pronto-socorro, né? Aparece muito pra gente. As pessoas achando que talvez tenha alguma infecção, ou achando que a dor mamária tá relacionada a câncer. Eu acho que esse é o campeão, gente. Eu acho que as pacientes... É câncer. Porque a gente tava... não tem como a gente não voltar um pouco nesse assunto, apesar do podcast que a gente já tem, porque o câncer de mama é um câncer extremamente prevalente, né, na população. E entre as mulheres é o mais frequente e só perde para o câncer de mama que não melanoma, né? De pele, não melanoma. Então, a gente sabe que acho que quando a pessoa pensa em câncer, a mulher pensa em câncer, remete rapidamente ao câncer de mama. Certeza. E se está com dor na mama, porque alguma coisa tem, né? Então, eu acho que a dor vem com isso, né? Vem com esse peso do incômodo e com o peso do medo de câncer de mama, né? Então, acho que esse é o campeão, mesmo das queixas, eu acho né? que, assim, apesar de todo mundo falar de nódulo, mas, de verdade, toda mulher tem queixa de dor na mama. Em algum momento do ciclo, em algum movimento que faça, em alguma época do mês, então, essa pessoa vai ter queixa.
E é complexa essa dor na mama, porque ela não necessariamente é no tecido mamário. Então, quando a mulher chega e fala que está com dor na mama, muitas vezes a dor não é na mama. É no músculo, é no osso, é na postura, é onde pega o sutiã. Então, a primeira coisa quando eu vou examinar alguém, né, eu vou avaliar alguém com queixa de dor na mama, é entender aonde que é a dor. Se é uma dor perto do mamilo, se é uma dor que é no músculo que está atrás, se é uma dor óssea, né, aqui no externo, aqui perto da costela, as pessoas também têm muita dor. Então, a primeira coisa é tentar descobrir a origem real dessa dor. A segunda coisa é ter informações importantes para saber o quanto eu vou me preocupar. Por exemplo, se você tem dor dos dois lados, é muito raro o câncer dos dois lados. Então, pode acontecer? Pode. Mas alguém que tem uma queixa que é simétrica, dificilmente vai estar relacionado com câncer. Então, a primeira coisa é que a gente fica tranquilo. Fala dos dois lados, a pessoa fala, é dos dois lados. Você fala, que bom. Então, aquilo que deixou a pessoa desesperada, me deixa tranquila, né? E é o tempo inteiro? Não, depende da época, cada mês fica pior e fica melhor. Eu fico feliz. Porque se fica melhor e fica pior, significa que tem alguma influência hormonal, alguma influência em alguma atividade que faz. Então, assim, todas as coisas que normalmente deixam as pessoas preocupadas é o que vai deixando a gente mais tranquilo, né? E existem causas de dor no tecido mamário mesmo, né, que a gente precisa avaliar, muito mais para conforto das mulheres. E, de verdade, pode parecer esquisito o que eu vou falar. Para mim, a principal queixa de dor no tecido mamário na mama é sutiã inadequado. Ninguém usa o sutiã direito. Porque as pessoas elas não têm ideia de como dimensionar o tamanho do sutiã. Porque quando vai na loja, pergunta assim, você quer que tamanho de sutiã? 42, 44, 46. Na conta não entra que as suas costas são diferentes das minhas costas e da dela, com um peito do mesmo tamanho. Então, as costas do sutiã vai ficar mais frouxa, vai ficar mais apertada, vai mudar. O tamanho do ombro muda. Para todas as mulheres, às vezes, que tem o mesmo número, o mesmo volume de mama. Né? Então, essa sustentação por conta da alça vai ficar diferente também. Então, é caro um sutiã com todas as medidas? É caro pra caramba. Por isso que eu gosto de top. Porque você garante mais coisas para você garantir um conforto maior. Mas por mais que pareça muito caro, é um investimento, às vezes. Então, assim, você não vai escolher o sutiã pelo tamanho, PM ou G, ou 42, 44, 48. É assim, quanto que é as costas, qual que é o tamanho do bojo, qual que é o tipo de alça, se o alça é mais larga, a alça é menor. Então, isso vai influenciar muito na dor mamária. E eu tenho o hábito de orientar isso para as pacientes que chegam com dor, e quando elas voltam, elas falam, nossa, doutora, você acredita que só de mudar o meu sutiã melhorou? Não acredito. Porque faz diferença, né? Então, assim, apesar das pessoas não falarem muito de dor na mama, falar mais de nódulo, eu acho que é a principal queixa que tem no consultório. E eu acho que é a queixa mais fácil de você consertar. Você conserta essa queixa com mudanças simples. Assim, vamos tentar usar um sutiã diferente? E se a gente trocar por um que não é tão de rendinha, né? Ele não é tão bonito, mas, assim, dá uma segurada. Aí você fica mais tranquila, porque aí você consegue consertar o problema sem medicação, sem nada de diferente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Inclusive, Duas. é algo super, super importante isso que você está falando, Karina. E na era pós-pandemia, muita gente começou a fazer home office, né? Até uma das coisas que você comentou em relação ao top de academia. Adoro. Vale usar top todo dia? Como que é essa relação de usar o top apertadinho todo dia? Pode? Você sabe que eu não consigo pensar o porquê não. Eu lembro quando eu era adolescente, 12, 13 anos, e aí eu tinha uma amiga que a mãe dela não deixava ela usar top nem sutiã o tempo inteiro, muito menos dormir com sutiã. E eu falava assim, mas por que ela não deixa? Porque não deixa o peito crescer. E eu não quero que meu peito fique pequeno, então eu não posso usar o tempo inteiro. Como se fizesse uma restrição, Como né? se fizesse... E eu ficava pensando, eu falei, gente, né, será que eu né, vejam bem, eu falei, gente, acho que eu usei muito sutiã. Excesso de top. Mas assim, eu não vejo um problema para você usar. Eu acho que o problema é, se você usa um negócio muito apertado que não está adequado, você vai ter um desconforto. Então, você vai ficar com aquilo apertado 24 horas, você não vai dormir bem, para trabalhar começa a marcar aqui na alcinha. Você tira o top, tira o sutiã que está apertado, está inadequado, aqui no ombro fica afundado, fica um negócio... Não tem como aquilo não doer. Aquilo vai doer as costas, vai doer onde está apertando embaixo. Mas, tirando isso, para mim, é a coisa mais confortável. O problema do home office, na minha opinião, são as pessoas pararem de usar qualquer coisa porque elas estão em casa. Então, assim, já que eu estou em casa,
pra que eu vou colocar um sutiã? Que a outra metade das pessoas. Não, e o que eu vi muito em relação a isso na pandemia é a questão da postura inadequada, que Sim. pode gerar uma dor muscular que confunde um pouco com Também. relação à dor mamária, né? Também isso é uma outra questão, né? Também. Não, dor mamária, assim, é um mundo à parte. Sim. Dá pra falar 2 horas de dor Eu acho mamária. que vale a pena, né? A gente lembrar que dor na mama, às vezes é uma dor que não é na mama. É uma dor que é muscular, é uma dor que é no peito, você tem que investigar a parte cardiológica, é uma dor que é pulmonar. Então, dor na topografia da mama, né? No Qualquer lugar coisa. ali próximo da mama, nem sempre é realmente uma dor na mama, né? E eu acho que nessa investigação que a gente está falando da dor mamária, você vê como a anamnese, né? São as perguntas que a gente faz para o paciente, direcionam a gente de forma muito importante já, e a gente já consegue rastrear uma boa parte, né, das causas de dor mamária. Então, assim, isso já é bem interessante. E a gente vai complementando essa avaliação também com o exame físico, né? Porque, eventualmente, no exame físico a gente vai evidenciar alguma coisa diferente, ou uma área de hiperemia, mostrando, de repente, um quadro de mastite, enfim, que a paciente não percebeu claramente ainda que estava acontecendo, quando é uma coisa mais aguda, principalmente, né? E a gente vai complementar, muitas vezes, esse diagnóstico com os exames de imagem, né? Acho que isso é bem importante. E no fim de tudo isso, eu acho que tranquilizar que a paciente não tem câncer de mama é o que ela está esperando escutar, e já tira um peso enorme das costas dela, e ela vai ficar muito mais tranquila e vai tentar contornar o quadro de dor, né, com outras medidas, muitas vezes ajustando realmente, né, ou o sutiã, conversando sobre a questão do ciclo menstrual dela e do impacto, às vezes, do anticoncepcional que ela está usando em relação à questão da dor, enfim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, né, porque para tratar a paciente de forma adequada, e ela sai bem tranquila do consultório, né? Eu acho que até, aproveitando a questão da pandemia também, uma coisa que teve muito impacto nas queixas mamárias, de uma forma geral, né? Não só dor, percepção de nódulo, foi a oscilação de peso. Então, quando você ganha muito peso, você aumenta, né? A gordura acumula em qualquer lugar do corpo, né? E aí você tem mais desconforto na mama, porque ela tem um volume maior e você não está muito acostumado com aquele volume todo de mama. Dá mais dor nas costas e tal. E a redução, né? Perdi muito peso. Então, a mama, você começa a perceber melhor a glândula mamária. Então, você começa a achar nódulos que não tinham e que, na verdade, nem existem. Mas que, como você percebe um tecido que você não estava acostumado, você reconhece aquilo como nódulo. Então, até para deixar também de atenção essa questão, né? Porque às vezes chega a queixa, você pergunta, fala assim, mas oscilou seu peso recente? Fala, doutora, eu estou fazendo uma dieta e perdi 10 quilos. Você fala, já sei. Ou, ganhei 15 quilos, você fala também. E isso tem influência hormonal também. Então, quando você também ganha peso, você aumenta a questão hormonal. E aí, de novo, a oscilação hormonal vai interferir sabe numa fase, queixa. sabe um caso que eu atendi essa semana também, que tô falando pra vocês, Pronto. que foi isso, isso. que são essas mudanças do corpo, né? Na adolescência. Paciente adolescente, né? Paciente adolescente começou a mudar muito o corpo e começou a sentir um monte de coisa diferente, né? E a gente sempre faz o exame físico das mamas até para avaliar, né, como tá o desenvolvimento mamário daquela paciente. E com frequência eu ouço da mãe falando, nossa, tem alguma coisa estranha. Doutora, você acha que tá normal? Porque olha isso. Né? E a gente só de examinar, palpar, na grande imensa maioria das vezes a gente nem vai para o exame de imagem nesses casos, né? Porque assim, já tranquiliza a gente, já fala, olha, fica bem tranquila, isso tá tudo bem, a gente espera isso mesmo, tá tudo ótimo. São as modificações do corpo da sua filha, né? E tá tudo certinho. Então. Eu vou até contar uma história que aconteceu comigo umas 2 semanas atrás. Uma amiga minha que é médica, tem uma filha de 11 anos, 12 anos, me mandou uma mensagem desesperada. Nossa, cá apareceu um nódulo na mama da minha filha, tô desesperada, é de um lado só, e meu Deus, e agora? Falei, olha, eu moro aí do lado da sua casa, você quer que eu vá aí? Você quer trazer ela aqui? Ah, não, cara, não quero te atrapalhar, tal, mas eu só queria ver com você o que você acha. Mas sim. Tô aí, Enfim, que horas eu chego aí? Não, no final ela não foi. Falou, não vou te atrapalhar. Falei, tá bom, né? Isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu falei, e aí? Ela falou, Cássia, não acredita. Eu, médica, mulher, conheço, né, essas coisas. Era um broto mamário. Então, minha filha estava começando a ter mama, começou de um lado só, eu fiquei desesperada e, na verdade, nada mais era do que a mama começando a se desenvolver. Então, a adolescência é um desafio. E pode ter uma simetria mesmo, Sim. né? Então, assim, a mama não é igual uma da outra, né? Assim. Eu acho que a gente, como médica e como mulher, às vezes passa por essas experiências de que quando acontece com a gente, com a nossa filha, muitas vezes a gente acaba
deixando passar desapercebido, pensa mais como mãe, como paciente, do que como médica, como ginecologista. Então, mas eu acho que tem que ser esse papel, sabia? Eu acho que a gente tem que delegar a bons profissionais esse segmento, porque senão fica muito pesado, né? Porque eu vai sempre falo que isso. errou. Eu falo, assim, a gente, lógico que a pessoa é o que ela é, né? Se ela é médica, ela vai deixar de ser médica. Mas eu falo, deixa esse papel um pouquinho de lado, às vezes, e pode deixar que a gente vai realmente te conduzir, né? Porque pro processo ficar mais leve em saúde de uma forma geral, sabe? É questão de quem cuida, né? É, exatamente. E, na verdade, já pegando o gancho, outra queixa que é super comum no consultório e muitas vezes não vem relacionada à dor na mama, mas que aparece muito, é fluxo papilar, que é justamente quando sai líquido mesmo, secreção, pelo mamilo. Isso é muito frequente, até porque a maior parte das mulheres, em algum momento da vida, vai amamentar, vai gestar, vai amamentar e vai ter essa experiência de ter fluxo papilar, né? E quando a gente tem esse fluxo, a gente vai ter que, como ginecologista, avaliar essa paciente em relação à cor, à característica desse fluxo, se ele é unilateral de um lado só ou dos dois lados. A gente vai avaliar se esse fluxo está saindo de um ducto só, de um ductinho ou de vários ductos. Então, o momento de vida da mulher, então, na gravidez, no puerpério, que é logo que a mulher tem bebê, é comum a gente observar a saída de leite, né? A saída do colostro depois do leite. Esse leite ele pode sair até 6 meses depois da gente parar de amamentar. E a gente também pode ver saída de leite em outras situações, por causa de medicações, por causa de outras doenças que a gente precisa investigar, por isso que é sempre importante o acompanhamento com o seu ginecologista. Mas aqui o ponto é que pode não só ser algo do bem, que geralmente o fluxo papilar é do bem, mas pode ser algo fisiológico, esperado pelo momento de vida dessa paciente, né? E aí tem até um caso que eu queria contar para vocês, de uma paciente que eu lembro de ter atendido que me marcou muito, marcou bastante mesmo, que era uma paciente que tinha vindo à consulta por outra razão, ela tinha um sangramento irregular, e no final da consulta eu perguntei, e tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma dúvida que ficou? E ela falou, sim, faz 8 anos que sai leite pelos meus 2 mamilos. E eu lembro de ficar em choque, assim, poxa, 8 anos, você nunca comentou isso com ninguém, ela nunca tinha comentado, e a gente partiu para essa investigação, né, na qual a gente percebeu que, na verdade, o fluxo dela estava relacionado à medicação que ela estava usando, crônica. Então, é muito engraçado. Acho que tudo deve ser pesquisado. E perguntado, né? Tudo deve ser perguntado. Eu queria falar primeiro que, assim, isso mostra que essa paciente não se sentiu confortável, às vezes, para falar para outro profissional, né? E, de repente, ela não sentiu a zona de conforto, essa abertura, porque as consultas, eu escuto muito isso, né? Sim. São muito rápidas e a paciente não tem esse momento de compartilhar uma dúvida, né? De compartilhar um sintoma que ela está apresentando. Então, que bom, né? Dar esse espaço para a paciente falar. Eu acho que a consulta é isso, no momento dela sair realmente tranquila e não levar nenhuma dúvida para casa, né? E eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para a Karina quais são os tipos de fluxo que a gente tem que ficar preocupado. É muito raro alguém chegar com essa queixa de fluxo e não estar estressado, independente da cor. Então, assim, eu vou orientar vocês de uma forma geral. Eu sei que vocês vão ficar preocupados mesmo assim, independente do que vai acontecer. Mas tenta ficar um pouco menos e marcar uma consulta para esclarecer dúvida. Então, vamos lá. Como a gente tem 2 mamas, você pode ter o fluxo bilateral. E quando é bilateral, como eu falei da questão da dor mamária, a mesma coisa, fluxo de mamilo, né? Se é dos 2 lados, dificilmente você vai ter uma alteração grave que ocorra dos 2 lados ao mesmo tempo. Então, tudo que acontecer dos 2 lados, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? E existem as cores desses líquidos. Então, pode sair líquido branco, que normalmente é leite, mas pode sair verde, pode sair azul, pode sair amarelo, pode sair assim, todas as cores. Isso gera muita ansiedade também. Falar, doutor, está saindo um líquido verde da minha mama. Não é possível isso ser normal. E é normal, né? É normal como? Então, quando você tem o ducto que fica com as células, né? E as células vão sendo trocadas o tempo inteiro. E essas células, elas acumulam no ducto. Quando esse ducto elimina essas células, elas saem com esse aspecto mais esverdeado, às vezes meio azulado, uma cor meio esquisita. Isso é normal. Tá, então, eu só quero tranquilizar você que quanto mais estranha a cor do líquido, mais normal é, por incrível que pareça. Quando que a gente vai se preocupar? A gente vai se preocupar quando tem sangue junto. E mesmo quando tem sangue junto, o principal motivo disso acontecer é papiloma, né, que é uma doença benigna. Então, o principal motivo de ter
fluxo com sangue é papiloma, não é câncer. Mas, como ele tem uma associação maior com câncer do que as outras cores, a gente acende uma lanterna e fala, olha, a gente precisa investigar, porque dentre todas as cores que podiam ter, esse aspecto mais sanguinolento deixa a gente um pouco mais preocupado. Mas ainda assim, não é para ficar desesperado. O principal motivo não é câncer, o principal motivo é papiloma. E tem a secreção que é amarelada, que é a secreção serosa, que a gente fica também um pouco estressada. E a secreção que a gente fala de água de pedra, né, que é sem cor nenhuma. Que igual a secreção com sangue, também vai acender uma luzinha, mas, de novo, não é o principal motivo ter câncer. A gente precisa investigar, a gente precisa avaliar, mas ainda assim, câncer não é o principal causador de ter essas coisas. Eu acho que quando você pensa em doenças da mama de uma forma geral, nosso principal objetivo é excluir o câncer. Depois que você excluir o câncer, aí você vai pensar em que outra coisa que levou àquela alteração. Mas eu acho que assim, a principal coisa não é câncer, tá bom. Então agora a gente vai começar a tratar. Sabe que, escutando a nossa conversa, eu lembrei de uma coisa do Covid, na época da pandemia. eu lembro que, assim, que eu falei assim, gente, se tiver uma câmera nesse consultório, vai achar que eu sou maluca. Porque, assim, a gente vivenciou muitas coisas sobre a ansiedade em relação ao Covid, né? Então, eu tinha pacientes que estavam, assim, extremamente assustadas, que elas não conseguiam respirar, não conseguiam, assim, pararam a vida, de fato, pelo Covid, né? E às vezes nem faziam parte de um grupo de risco, mas não conseguiram. E eu tentava acalmá-las, de tentar tranquilizar, de que calma, respira fundo, a gente, né, tem como se cuidar, e vamos lá, né, tentando realmente tranquilizar. E aquelas pacientes que estavam muito tranquilas também, achando que assim, tipo, tá tudo ótimo, né, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, e posso ir em festas clandestinas e tá tudo certo. Eu falava, então, olha, deixa eu te explicar uma coisa, a gente tem uma situação de gravidade, estamos numa pandemia, né, há pessoas que realmente... Há muitos grupos de risco que podem ser prejudicados com a sua atitude, né? De forma leve e tal. E eu acho que vem um pouco essa história das lesões da mama, né? Porque se a gente pega, assim, uma paciente que, de fato, está muito assustada, né? A gente... porque a mama realmente assusta muito as pacientes, como a gente já conversou sobre isso. Eu acho que é esse rastreamento adequado, né? Toda essa avaliação pertinente que a gente está conversando para tranquilizá-la. E bola pra frente, que assim, vai dar tudo certo. A chance de você não ter câncer é extremamente alta e tá tudo bem, né? Vamos só alinhar as expectativas mesmo. E assim, mas também reforçar esse outro lado que eu tava falando pra vocês. Assim, você encontrou alguma coisa diferente na sua mama. Você tem uma descarga papilar, você tem uma lesão palpável, né? Você tá com uma dor diferente. A chance de ser benigna é muito alta, mas espera um pouquinho, não guarde pra você. Né? Eu acho que você não tem que levar esse peso para você. Eu acho que você tem que, de fato, procurar uma ajuda profissional o mais breve possível, né? Não precisa ser num pronto-socorro, mas o mais breve possível, para que um profissional faça uma avaliação adequada disso, para saber até que ponto a gente tem que investigar, né? Para não perder realmente nenhum caso de detecção de um câncer precoce e mudar realmente o prognóstico dessa paciente. Então, eu acho que é isso, né? Assim, a gente não quer nem assustar, mas também, assim, deixa... Tá tudo bem, tudo que acontecer tá tudo bem. Exatamente. Não é assim. Então, assim, tudo bem. Porque eu acho que é um pouco isso, né, em saúde. A gente tem que dançar conforme a música, né? Assim, tranquilizando e, às vezes, também pontuando os pontos que merecem uma atenção e segmento, né, do paciente, né? Então, assim, eu lembrei muito, eu pensava isso na pandemia, eu falei, gente, se alguém tiver uma câmera aqui, por que eu falo uma coisa pra uma coisa pra... E, na verdade, eu sou louca. Eu acho que tudo isso aqui que a gente está falando, de alterações que são principalmente benignas, tem a ver com o ciclo hormonal, né? Com o ciclo menstrual da mulher. Às vezes, mesmo em uso de alguns métodos contraceptivos, o seu ciclo hormonal continua ali, continua fazendo efeito sobre tudo no seu corpo e a mama não fica fora disso. Então, isso faz efeito sobre os cistos. Eu adorei a analogia da bexiga. Eu amei, achei muito didática. Incrível. E também sobre a dor mamária, às vezes até sobre o fluxo papilar. Eu acho que varia muito ali com os hormônios, o ciclo hormonal da mulher. A gente nunca pode perder isso de Mas vista. eu acho que é interessante o que você falou, porque assim, quando a gente fala principalmente de dor mamária, né, que a paciente às vezes chega assustada mesmo, querendo triar alguma coisa mais grave, né, quando a gente realmente identifica que não tem nada de patológico, que tem a ver às vezes com o ciclo, a gente faz alguns ajustes, né, de repente de comportamento que podem ser benéficos nessa situação. A paciente às vezes fica mais tranquila e acaba até convivendo um pouco mais com aquilo sem precisar medicalizar muito, porque é uma questão também, né? Não acho que ninguém tem que se acostumar com dor, gente, pelo amor de Deus, né? Dor nunca é normal, a gente não tem que se acostumar. Mas às vezes é um desconforto que trouxe um pânico, né? E que não necessariamente precisa ser medicalizado, muitas vezes, né? Então,
eu acho que a condução muda, né? Se a paciente fica tranquila no processo, Se ela entende né? o processo. Se ela entende o processo, né? Você sabe, Ká, que tem trabalho falando, assim, que a principal forma de controlar dor mamária, assim, a medida mais efetiva é uma boa orientação. Não é o uso de dipirona, de Tilenol, de relaxante muscular. Não. Se você consegue orientar, você resolve mais da metade das dores. Porque tem a dor física, mas tem a dor emocional, Sim, né? Que é você verdade. fala assim, olha, eu tô sentindo uma dor e dor não é normal. Não é normal. sim. Mas aquela dor, ela fica mais insustentável por conta da ansiedade Sim. da pessoa. Então, assim, o quanto que o esclarecimento e a orientação resolvem mais da metade das questões de dor, né? E eu acho que isso serve não só para dor mamária, né? Tem uma série de outras questões, se você for pensar em fibromialgia, né? Sim. Que também o esclarecimento e orientação também conseguem melhorar muito o desconforto que a pessoa tem. Com certeza. Falamos juntas aqui. Sintonia tá boa, né? A gente vem com a mesma cor de roupa, a gente tá falando você viu? junto. Vocês me avisaram. E assim, Ninguém me chamou. é muito gostoso, né, poder conversar com vocês sobre esses temas tão frequentes no consultório, porque parece uma conversa de casa, né? Porque a gente tá ali junto na clínica e isso traz pra gente um conforto muito grande, né? É muito gostoso. Né? Torna a conversa muito leve, né? Assim. Eu só queria deixar um alerta aqui, né, para as pessoas, enfim, né, que a gente fala assim, doenças benignas, né, para ficar tranquilo, né, que nem você falou a questão do Covid, né, fica todo mundo tranquilo. Tá. Eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal. Então, eu lembro quando eu estava no colegial, enfim, minha avó fez o exame dela de rastreamento, né, a mamografia dela. E veio uma alteração, que até hoje eu não lembro o que foi, porque eu estava no colegial, não estava na faculdade, e ela escondeu. Ela achou super legal esconder, não quis mostrar pra ninguém, porque ela tinha muito receio da biópsia. Aí vem o medo, né? Você faz um exame, vem uma alteração, e aí com medo do que vai vir de resultado, você para de investigar, você para e não conta pra ninguém, porque se você não contar, sumiu. E quando no ano seguinte ela foi fazer um novo exame, e aí compararam com o anterior e realmente tinha piorado e foi biopsia, era um câncer de mama, né? Então, eu queria deixar aqui um alerta, né, que a gente está falando só de coisas benignas, né, que, assim, se você não tratar, né, você não vai morrer disso, pode te incomodar mais ou menos, mas você não vai morrer disso, mas que a gente tem que ter essa atenção. Porque no momento que, às vezes, você deixa de dar a atenção, é no momento que a gente é pego de surpresa. Então, assim, veio uma alteração no exame, provavelmente é benigno, mas dá uma olhada, não dá chance, né? O exame ele serve para isso, né? A nossa atenção serve para isso, para proteger a gente, né? Na natureza, na evolução humana e de todos os bichos, o medo, a dor, a atenção, eles vieram para melhorar a nossa sobrevivência, né? Nosso instinto de sobrevivência. E a gente não pode deixar de escutar o nosso instinto de sobrevivência. E os nossos exames de rastreamento também são, né? Fazem parte do nosso instinto de sobrevivência. A gente faz esses exames para sobreviver, né? Para que tudo funcione o melhor possível. Então, se você perceber alguma alteração, se você fizer um exame que está esquisito, se você tiver alguma dúvida, procura ajuda. Vai falar com alguém. Não esconde, não some, não guarda. Porque depois você se arrepende e vira um problema. Na verdade, acho que no processo de doença, a negação faz parte, né, do processo, com muita frequência, né? Então, assim, o que você falou, né? Não vai deixar de existir porque você negou. E muitas vezes dá vontade, né, de jogar a toalha, né? Seja qual for o caso, né? Assim, frente a um diagnóstico de saúde que a gente receba. Mas uma grande parte das coisas tem cura, né? Tem um prognóstico bom. Então, assim, vale a pena realmente procurar um profissional para poder ter uma avaliação adequada e um tratamento adequado, porque a chance de se resolver é muito alta, né? E se a gente, de repente, nega, Aí realmente a gente tem um problema e uma evolução muito desfavorável muitas vezes, né? Então, acho que isso é muito ruim mesmo. Né? Eu também acho que faz parte do processo de prevenção, acho que isso também é válido falar. A gente repete muitas vezes em consulta na clínica, mas que faz parte do processo de prevenção não só os exames de imagem, como os hábitos de vida, né? Prevenção aqui, estou falando de uma forma geral, e a mama sofre as influências daquilo que a gente faz com o nosso corpo também. E os hábitos podem mudar o curso de algumas doenças que podem até ser benignas, mas que vão te causar desconforto, vão te causar dor de cabeça. Então, por exemplo, a questão do tabagismo. Super, super importante, né? Que mulheres que fumam têm um risco aumentado de terem algumas lesões de mama que às vezes vão causar confusão, vão causar uma dor de cabeça ali, uma preocupação. Então, né, poxa, a gente fala tanto disso em consulta. Ter uma alimentação regrada,
Os bons hábitos, Os bons né? hábitos, né? Fazer uma atividade física, com uma boa sustentação mamária sempre, com um top de academia adequado, claro. Com certeza que senão a doutora Karina aqui Vou dar vai me bronca. pegar na saída. Mas eu acho que é super importante, né? Realmente, evitar o tabagismo, o alcoolismo, o uso de outras substâncias que vão interferir com o processo de doença. Tudo isso é válido. Eu vou só dar um gancho, assim, para um próximo tema eventual, que é de infecções da mama e mastites, enfim. Nossa, esse é um O tema tabagismo Muito é o importante. terrorista de mastite. Então, assim, você quer ficar tendo mastite toda hora? Fuma. Porque, assim, aí fica tendo um monte de infecção, né? Então, assim, hashtag pro próximo, dica... Você que fuma, para de fumar. Por vários motivos, mas porque também dá mastite, tá? Então, assim, só para dar mais um alerta de certeza, hábitos de com vida certeza. que... A pessoa só pensa em câncer, né? Mas É, eu já falo pra não. paciente, falo, olha, porque Exatamente. câncer as pessoas colocam uma coisa muito distante, né? Eu falo assim, olha, só pra começar, envelhece a pele, né? Então, assim, já é não um pode bom ser bom. motivo É isso pra, mesmo. né? Pode ser bom. Você olha pra, né? Então, eu acho que já é uma boa razão Colágeno pra é tão difícil. se conseguir, né? Então, uma coisa bem palpável, né? E bem próxima da gente, que eu acho que já vale a pena considerar. Mas é isso, eu acho que o processo de saúde e prevenção tem esse reforço dos bons hábitos, né? De vida, que cada vez a gente tem que buscar mais, pensando na nossa longevidade mesmo, né? E no nosso dia a dia, né? Pensando que alguns sintomas, alguns sinais poderiam não aparecer se a gente tivesse esses bons hábitos. Então, acho que é um reforço para a gente pensar nisso também, né? Com certeza. Eu queria agradecer demais vocês por estarem aqui comigo hoje, Foi nessa muito conversa gostoso. muito gostosa. Foi E ótimo. a gente já fica pipocando a cabeça, né? Com um monte de outros Eu temas, já de tô outras com vários coisas. aqui, Eu falo, ó. gente, eu tenho uma lista tão imensa de temas que eu acho que eu tenho uns 2 anos de podcast aí garantido. Mas a gente quer mais sugestões de temas que interessam para vocês, que Com estão aí do outro certeza. lado, né? Para ajudar a gente também a definir qual o tema mais importante e relevante. Então, eu queria agradecer demais vocês por estarem aqui até comigo. Que horas são, gente, agora? Nossa, Tarde. Tarde. A gente tá aqui Coração depois de um dia tarde. corrido, né? De cirurgia, de evento, de um monte de coisa. Todo mundo com suas muitas atividades para trazer informação para vocês e para todo mundo ter acesso a esse conhecimento todo. Que as duas deram um show aqui. Obrigada, gente, por tudo. Obrigada pela oportunidade. Foi incrível e eu acho que todo dia é um dia para aprender com vocês. Foi Eu muito espero bom. que o pessoal lá de casa tenha aprendido tanto quanto eu. Pronta para os próximos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, como eu falei, ou se tiver alguma dúvida desse tema, deixa nos comentários. E eu queria reforçar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, nos acompanhem, compartilhem nossos conteúdos, porque dessa forma a gente vai conseguir realmente chegar em mais pessoas, para que mais gente tenha realmente acesso a temas tão relevantes que a gente está trazendo por aqui e esclarecedores, né? Então, eu queria desejar uma boa noite para todos, um grande beijo e até o próximo episódio.